Olá, pessoal do curso de Logística, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir essa aula, mas vou deixar gravado a aula de hoje, que é a nossa unidade 5, porque hoje eu estarei presente na faculdade, conforme acho que já tinha comentado, com o Rodrigo, que é o representante, com certeza ele já enviou para vocês o comunicado também, que hoje nós teremos aula presencial lá na faculdade, das 19h10 até as 21 horas, na sala 45, ok? E eu estarei lá próximo das 19 horas. Tudo bem? Espero contar com vocês. Bem, o que a gente vai trabalhar na aula presencial? A gente vai tentar abordar a unidade 4. Lembra que nós já trabalhamos sobre a definição da estrutura de comércio exterior, a política de comércio exterior do Brasil, tá? E a unidade 5, que é o que nós vamos trabalhar hoje, inclusive, nesta unidade, falar um pouquinho sobre a introdução, a exportação e também a importação e as oportunidades do Incoterms e a importância disso para a nossa área de logística, específico na disciplina de logística internacional, que é o nosso caso, ok? E também vou comentar um pouquinho sobre a unidade 6 e a última unidade, que é a próxima, né, depois dessas 5 aqui, que a gente vai estar falando sobre transportes internacionais, operadores logísticos, né, os termos internacionais também, os custos, né, os operadores logísticos internacionais e os custos logísticos também, tá? Tudo isso sobre a parte internacional também, fechando o nosso programa da nossa disciplina de logística internacional. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar são as 3 últimas unidades, que é o que nós vamos cobrar na nossa avaliação, avaliação P2. Tudo bem? Que já está programada também, depois da unidade 6 também, a unidade avaliação P2. Ok? Bom, o que nós estamos fazendo, não, né, nós professores, na coordenação, a direção também é tentando voltar aos poucos, os alunos se sentirem mais confortáveis, do que voltar todo mundo em fevereiro do ano que vem. Mas eu sei que aqui nesta turma tem muitos alunos que são do 4º módulo, ok? Com certeza estarão indo embora já o ano que vem, mas quem for do 1º, 2º módulo, que estão aqui presentes, que ainda tem outras disciplinas, que irão ter que cumprir ainda outros semestres e outros anos ainda, a gente com certeza vai voltar em fevereiro com todos os protocolos, mas autorizado pelo governo do estado também, sem maiores problemas. Tá? Ontem até tivemos uma notícia boa que no estado de São Paulo não teve nenhuma morte de Covid, que bom, né? Mas ainda temos que ter as nossas precauções, porque a gente sabe que alguns países lá fora voltaram, né, com todas as atividades e acabaram, no fim, tendo que retomar, né, a parada novamente. Acho que isso é ruim, né? Vai e volta, né? Então esperamos que a gente volte com todos os protocolos com cuidado e a gente possa realmente fazer um bom retorno. Tudo bem? Então eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa unidade 5, ok? Vou compartilhar a tela inteira, que eu estou gostando dessa brincadeira, que eu acho mais fácil a gente poder trabalhar também, ok? Vamos lá, cadê você? Tá aqui. Unidade 5, tá? Deixa eu aumentar ela de tamanho aqui também. Hoje, como não tem aluno aqui, mas tá bom, tá? Então vamos lá. Depois que vocês assistirem também, por favor, nós temos ainda a próxima semana também, ainda a gente vai estar na unidade 5, só depois da terceira semana na unidade 6. Então, caso você assista o vídeo, você leia todo o slide que está disponível lá e faça atividade também e tem alguma dúvida, por favor, nos procure e tire todas as dúvidas. Tudo bem? Então, bem, vamos lá. Dito isso, iniciamos a nossa unidade 5, que a gente vai estar falando sobre introdução à exportação e importação e as oportunidades, e também sobre os Incoterms, que são termos internacionais de comércio, muito importante e necessário para a nossa disciplina de logística internacional e mais específico para os profissionais da área de logística, que somos todos nós neste momento, ok? Então vamos lá. Qual é o objetivo desta unidade 5? Entender os conceitos de exportação e importação, compreender os mecanismos e as operações de exportação e também de importação, colaborar para criar uma visão da área de exportação e importação ao aluno,
habituar-se com a visão técnica de exportação e da importação. Então, vocês perceberam que é todo tema voltado à importação e à exportação, que a gente vai falar um pouquinho sobre balança comercial também, que é o superávit, o déficit também. É importante o profissional de logística ter essa noção, porque você vai trabalhar muitas empresas na área comercial, na área de logística internacional, e aí alguém vai perguntar se a sua empresa, o seu país, né, está dando um superávit ou um déficit, tá? Caracterizar os mercados de importação e exportação do Brasil, identificar práticas comuns nos mercados de importação e exportação, analisar possíveis oportunidades em importação e exportação e conhecer toda a gestão dos Incoterms, que são os termos internacionais de comércio, criado em 1932 pela Câmara de Comércio Internacional de Paris, o qual o Brasil é signatário também, faz parte, tem poder de voto, e a gente sabe que o último que foi feito a reunião é o Incoterms, que foi feito no finalzinho de 2019, e a partir de janeiro de 2020 passou a ser utilizado o novo Incoterms, ok? Que são termos que geralmente a cada 10 anos, próximo disso, é feita uma revisão. Por quê? Por questões políticas, por questões geográficas, por questões... Por vários temas são, e tem mudanças na geografia, mudanças políticas e assim por diante. Ok? Então é feita uma revisão. Bom, já que essa unidade praticamente está falando só sobre importação e exportação, a gente vai começando a abordar sobre a logística internacional, que é a nossa disciplina específica, ok? Olha lá, vem acompanhando as mudanças do cenário internacional. O mercado de importação e exportação tem passado por muitas transformações, principalmente no final do século, né? Na virada do milênio aí de 1990, 2000, 2010, então foi o mercado internacional, a globalização, né? Então teve uma grande mudança, uma grande alteração realmente. Então eu diria que antes de 1950, 1980, o Brasil fazia poucas importações e poucas exportações, mas depois deste período, depois de 1990 até hoje, intensificou muito também. Apesar do Brasil, se você pegar o mercado global, ele ainda representa uma pequena parcela, muito pequena, de todo o mercado internacional, tá? Mas não deixa de ser importante também, principalmente para o Brasil e para outros países que nós também fornecemos muitas coisas, entre elas a carne bovina, que a gente está ouvindo muito aí, né, na mídia nos últimos dias aí, os preços elevando aí, por conta do dólar também, e aqui não baixa, a gente está comendo agora mais carne de porco, carne de frango, ou sendo vegetariano, né, até mesmo por conta dessa, fazer uma economia aí na mesa do brasileiro também, mas é um reflexo que está tendo aí de todo o mercado internacional também, né? Bem, além de ser uma área vasta e com muitos temas correlacionados com outras áreas, as exigências do mundo contemporâneo têm influenciado cada vez mais a forma de fazer negócio. Então, nós já estudamos em unidades anteriores também que a população tem evoluído, tem sido muito mais exigente, querendo pagar um preço menor também. Então, acho que as coisas mudaram. Então, essa relação de como fazer um negócio nos últimos anos, que é, né, que a gente diz, usa o termo contemporâneo, que é nos últimos tempos, né? Tem mudado realmente, tem influenciado muito nas negociações internacionais também, e, por consequência, refletido na nossa logística internacional. Ok? Bom, embora apresente um alto grau de complexidade, atuar no mercado internacional pode trazer visibilidade e vantagem competitiva para a empresa, empreendedores e até mesmo para os países, concorda? Então é importante para as nossas empresas trabalhar na área internacional também, é importante para o empreendedor e para o país também. Então, cada vez mais o país que faz mais negociações internacionais, ele tem uma visibilidade muito maior também. Imagine para nós, Brasil, também como é importante não só exportar, como importar também, que a gente conhece tecnologias de fora, conhece produtos de fora também, conhece a exigência do consumidor lá de fora também. Então a gente começa a ganhar outras habilidades também, muito importante para a área internacional e, por que não, para a nossa logística internacional também, ok? Bom, por ser uma área mais complexa, é preciso estar atento aos significados das expressões semelhantes da área
Entender as diferenças pode colaborar por uma visão mais completa e aprofundada sobre os temas que envolvem a temática, né, de logística internacional, de comércio exterior e assim por diante. Pode ser sutil e restrito a contextos específicos. De toda forma, conhecer a diferença entre os termos técnicos pode colaborar com o aprendizado e a diferenciação de palavras que envolve o processo de exportação e importação, que é o que a gente está trabalhando aqui nesta unidade, ok? Este infográfico, o que é o infográfico? Eu já disse para vocês em unidades anteriores também, o infográfico é aquilo que você lê, bate o olho, te dá uma noção muito rápida do que é o que se pretende. Então, no nosso caso aqui, estamos falando de alguns termos de exportação e importação, ok? Então, neste infográfico, você compreenderá a relação entre comércio internacional, comércio exterior e o que são os incoterms. Então, você percebe que são as três coisas mais importantes nessa unidade. A gente vai falar de comércio internacional, comércio exterior e também dos incoterms, que são os termos internacionais de comércio, ok? Por meio desta tríade de conceitos, que são os três conceitos, será possível compreender a hierarquização e também o caminho de criação das regras que determinam as práticas comuns no mercado de importação e também de exportação. Tá? Bom, e aqui nesse infográfico a gente começa falando dos incoterms, tá? Os termos internacionais de comércio, que são os incoterms, procuram definir as regras de importação e exportação do mercado mundial. Essas normas culminam em práticas comuns que regulam as transações no comércio internacional. Então, como são termos, você usa os termos para, a partir daí, você fazer um contrato, e o contrato que tem, né, o seu poder de lei. Tá? Mas os termos são apenas termos, são direcionadores. Mas eles ajudam muito, são super importantes. Ok? E aqui nós temos dois termos importantes também, que nos deixa claro, inclusive eu peguei do Saga lá, que está disponível para vocês lerem o livro, ler a dica do professor também, bastante interessante, que você pode auxiliar muito o conhecimento lá também, ok? Bom, o que é um comércio internacional? De forma geral, o comércio internacional pode ser definido como uma área mais ampla que envolve o comércio exterior. Se trata de relações comerciais entre países, tratados internacionais e toda a regulação que envolve o setor. Então, o Brasil faz negociação com outros países, ok? Então, ele faz um comércio internacional. Quais são essas relações de comércio entre esses países? Então, isso são tratados, comércio internacional. Agora, o que seria um comércio exterior? Vamos lá, qual é a diferença? Às vezes a gente confunde muito o termo. Comércio exterior, vamos lá, quando se refere ao comércio exterior, trata-se especificamente de questões relativas às questões mais burocráticas, como questões fiscais, tributárias e aduaneiras, que inclusive nós já trabalhamos em unidades anteriores também, falando muito da Receita Federal, que faz toda a fiscalização, cobra os tributos também, e a aduaneira, que é entre a divisa entre dois países também, como que isso é cobrado também, ok? Então, isso é comércio exterior. Então, você percebe que tem semelhanças, mas tem algumas coisas diferentes. Então, se você for se especializar no comércio internacional ou comércio exterior, veja que alguma coisa tem de diferença uma com a outra aí, se você for trabalhar com logística internacional, ok? Bom, nesse campo aqui de comércio exterior, que se operacionalizam as trocas de produtos e de serviços. Então, é a parte operacional do dia a dia ali, que o profissional de logística, né, internacional, ele pode trabalhar com comércio exterior, que é conhecer um pouquinho mais os tributos, como que acontece a fiscalização, como que acontece a aduana entre os países, pode ser a parte rodoviária, ou mesmo aéreo ou aquaviário também, mas todas elas têm uma divisa, tem a aduana aí também. É importante que o profissional de logística conheça para poder trabalhar melhor a parte de comércio exterior também. Ok? Bom, e os incoterms, que é a tríade aqui, faltou os incoterms, que define tendências e formas de operar globalmente. Então a gente sabe que tem, né, um país num local geograficamente, um outro país num outro local, e a pergunta sempre é, a partir da onde quem vende
vai até onde a responsabilidade dele. A partir daí, o cliente assume a responsabilidade. Então, os Incoterms, eles estão aí disponíveis para isso. E a última revisão foi de 2020, nós estamos em 21, faz apenas um ano aí, né? Foi feita no finalzinho de 2019 e começou a ser utilizado em janeiro de 2020. Ele tem simplesmente 11 termos, tá? Então, quando você vai fazer uma importação ou mesmo exportação, você deverá decidir entre você, se for importação, o seu fornecedor, se for exportação com o seu cliente, qual é o termo que vocês dois deverão trabalhar e a partir deste termo que você deve regulamentar todo o contrato de importação e exportação, que a partir daí ele tem força de lei para que cumpra as suas partes, tanto quem importa quanto quem exporta também, ok? Olha, as práticas comuns referem-se a locais de recebimento, formas de pagamento, seguro e práticas anticompetitivas ou desleais e que vão contra a concorrência livre, ou seja, deixe bem claro no Incoterms e depois transfira para o seu contrato de compra e venda, onde vai o seu direito e a partir da onde assume a responsabilidade quem está comprando a mercadoria. Ou se for no caso inverso também, né? Assume a responsabilidade de quem está vendendo e você como cliente comprando também, se for uma importação, tá? Então, o Incoterms envolve questões como novos nichos de mercado e surgimento de novas ferramentas de trocas entre nações, tá? Então, são oportunidades de você conhecer também e operacionalizar cada vez mais uma coisa prática que seja interessante para as duas partes, quem está comprando e quem está vendendo também, ok? Olha lá, o que é uma padronização? O mercado exterior está relacionado ao modo de operar e de realizar processos comerciais entre os países, né? Os Incoterms se dividem em grandes categorias. No caso, agora eles estão em 11 categorias, com diversos termos adjacentes que são comuns em todo o mercado internacional por meio do sistema de códigos e nomenclaturas, tá? Que a gente vai aprender um pouquinho mais ali na frente. Vou só desligar meu celular, que senão ele fica vibrando aqui, desesperado aqui. Não perturbe. Pronto. Deixa ele quietinho ali, né? Então vamos lá. Bom, e aqui a gente vai começando, depois a gente vai abordar um pouquinho mais os Incoterms ali na frente, mas aqui a gente vai começar a falar sobre exportação, é aquilo que a gente manda para fora. E é importante e necessário o quanto o Brasil evolui. E você praticamente, quando você conhece, e o cliente lá fora às vezes é um pouco mais exigente, você acaba, quando você faz exportação também, você acaba, né, melhorando a sua qualidade do produto também. E geralmente a gente faz exportação daquilo que é um excedente, né? Tanto é que eu já comentei com vocês em uma das unidades anteriores, aí, quando a gente está falando de comportamento também, a gente fala que o Brasil tem um problema muito seríssimo. A gente sabe que a gente produz uma quantidade de alimentos muito grande, inclusive manda para fora também. O que você entende? Exportação é aquilo que excede a nossa necessidade. Porém, é um dos países que mais as pessoas passam fome. Então, alguma coisa está errada, né? A gente produz muito, mas o brasileiro não tem acesso a muita coisa que o Brasil produz e a gente acaba vendendo para fora também o nosso excedente, teoricamente excedente, mas na verdade tem gente passando fome, então alguma coisa está errada, né? Mas a gente não vende só alimento também, a gente vende o ferro, vende a soja, que não deixa de ser um alimento, mas é uma commodity, a gente, né, geralmente é um produto que ainda vai ser processado até transformar em outros produtos, né, óleo e outros alimentos derivados do soja aí também, ok? Bom, exportação refere-se à atividade de venda, envio ou mesmo doação de produtos também, concorda? Você pode fazer uma exportação, doação de produto, bens ou serviços de um determinado país para o outro. Então, Brasil para fora, isso é exportação. Ou de outro país para outro país, ele está fazendo exportação também. Basicamente, significa a saída de um item ou serviço nacional com destino a outro país. Está claro que é exportação, né? Existem diversificadas razões pela qual uma empresa decide exportar os seus produtos, ou seja, vender para fora do país. Uma e talvez uma das mais fortes razões para esse formato de venda, elas podem querer entrar em mercados novos e assim expandir e internacionalizar, com certeza. Mas o objetivo da exportação é vender o seu excedente, tá? Mas a empresa quer expandir, quer crescer, quer ter uma visibilidade,
então ela vai fazer uma exportação. Ou ainda, algumas empresas também decidem exportar para atender uma demanda que existe no exterior. Então, tem uma necessidade. Então, imagine que alguns povos querem comer carne e eles não têm ali, né? O boi não tem talvez um espaço para poder cultivar o boi ali também. Então, o Brasil sabe que lá tem uma demanda, ele vai querer entrar nesse mercado também. Mas que não existe internamente lá naquele país, tá? O que é muito comum, e a exportação também é uma ótima maneira de diminuir o excedente da oferta e tornar a produção mais eficiente. Ou seja, percebe quando ele diz diminuir o excedente de oferta, será que eu tenho um excedente de oferta aqui? Estou atendendo toda a minha demanda e aí eu vou exportar, vou mandar para fora aquilo que excede. Ok? Então esse é o objetivo da exportação, tá? Mas nem sempre isso acontece na prática, né? Bom, olha lá, quando eu falei para vocês que é importante exportar, é importante, né, a gente conhecer, mas olha quanto que o Brasil é o país que atua em 0,2% no mercado mundial. Não é uma porcentagem muito grande, não é nem 2%, é 0,2%. Não é nem 1%, concorda? Então é uma quantidade muito pequena. Se você pensar que nós somos a oitava maior economia, ok? Que nós temos uma população de 230 milhões de habitantes. E nós aqui no mercado global, nós representamos 0,2%, ok? Quais são os principais produtos que nós exportamos, mandamos para fora? A soja, em primeiro lugar, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de frango, demais produtos manufaturados, farelo de soja e café. O café a gente sabe que teve uma época que ele foi em primeiro lugar aqui. O Brasil teve muita excelência, né? Numa época aí, né? Foi o café, mas hoje não, já inverteu. Mas ainda é bom produtor de café e a gente exporta muito café de boa qualidade também. Ouvi uma reportagem esses dias, que eu já até comentei com vocês também, que o Brasil, além de exportar uma boa qualidade de café, nós temos também, para o consumo próprio aqui, uma boa qualidade também. Já foi aquele mito que antigamente dizia que a gente comia o que era, tomava o café que era ruim, né? E mandava para fora o que era bom. Não, hoje a gente está consumindo um café de boa qualidade e também mandando para fora um café de boa qualidade. Que bom, né? Bom, atualmente, olha lá, o país consolida-se como o maior exportador mundial de carne bovina, tá vendo? Apesar da gente ser uma ínfima, 0,2% de exportação, quando se trata de carne, nós estamos aí em primeiro lugar também, concorda? Vocês viram que, inclusive, a mídia está dizendo que, né, nós tivemos alguns problemas com a China aí, mas eu já li uma reportagem também que estão dizendo que a China está querendo se aproveitar dessa situação, dizendo que tem a doença para poder vai ganhar um preço menor aí também, então a gente nunca sabe aí também, né? Olha lá, no ano de 2020, que foi o ano passado, as exportações de proteína alcançaram simplesmente 2016 milhões de toneladas. Tem noção do que é isso? Proteína animal, 2016 milhões de toneladas. Tá? Então, está batendo um recorde um ano sobre o outro aí também. E aí nós temos alguns tipos de importação e exportação que é importante, né? Ou desculpa, de exportação, que é importante o profissional de logística conhecer também, para a gente poder trabalhar na frente, tá? Tipo de exportação. Dentro da exportação existem dois tipos, tá? Quais são eles? A exportação direta e a indireta. Qual é a direta? A exportação direta consiste na operação em que o produto exportado é faturado pelo próprio produtor ou importador. Tudo bem? E o indireto, olha lá, é realizado por meio de empresas estabelecidas no Brasil que adquirem produtos para exportar. Então, dependendo do tamanho da empresa, você faz uma exportação direta. Se a empresa é muito pequena, não tem toda uma estrutura, ela vai apoiar em uma outra empresa que vai ajudar a fazer toda a exportação para ela. Então, é conhecida como exportação indireta. Tudo bem? Bom, a exportação indireta pode ser utilizada principalmente por empresas sem experiência na comercialização externa de produto. Nesse caso, pode ser enquadrada as micro e pequenas empresas iniciantes no processo, né? E aí a pergunta é, por que exportar e o que exportar, né? Então, diante de grandes transformações e desafios apresentados pela economia mundial, é de extrema importância que as empresas se internacionalizem e busquem novos horizontes para os seus negócios. Então, hoje, toda e qualquer empresa, mesmo que seja pequena empresa, ela está tentando ter uma visibilidade lá fora também, tá vendo? Então, o mundo está muito globalizado hoje, que bom, né?
Então, a exportação é o principal objetivo de muitas empresas brasileiras, pois traz inúmeros benefícios para a organização e para o país. Com certeza, melhora a tecnologia, melhora a qualidade, começa a ter necessidade de profissionais mais experientes com a segunda língua, profissionais da área de logística internacional, profissionais da área de logística, tá vendo? Então, tudo isso melhora, olha lá. Ao exportar, a empresa diminui o risco de seu negócio, já que eles não ficam condicionados apenas à economia brasileira, garantindo maior segurança ao tomar decisões, além de gerar receitas em uma moeda mais forte do que a nacional. Então, assim, você não fica lá, né? Se tiver, você produz aqui no Brasil, se o Brasil tiver um problema de, sei lá, a população está com problema de salário, com desemprego, de repente, aquele produto que a sua empresa produz não tem mais uma oferta, uma demanda ali muito grande, e aí você acaba reduzindo as suas vendas também. Quando você exporta, você, né, além de ter um mercado lá fora que talvez neste momento esteja mais aquecido que o Brasil, você está recebendo em dólar, né, que é uma moeda bastante forte hoje se comparada com a nossa moeda, concorda? Então, acho que isso é importante a gente conceituar também, sem contar que as empresas elas acabam adquirindo novas tecnologias, porque quando você exporta, você quer sempre atender a necessidade do nosso cliente lá fora também. E às vezes ele é cada vez mais exigente. Tá? Além de alguns benefícios, a empresa exportadora se favorece dos incentivos fiscais para que seus produtos possam ser competitivos, já que os produtos exportados não sofrem incidência de alguns impostos que são devidos no mercado interno. Então você percebe que alguns ramos de alguns produtos você tem uma redução do imposto e, na verdade, se você for vender aqui no mercado nacional, o imposto é mais caro também. Tá? Eu dou um caso, inclusive, para os alunos, eu trabalho também com logística internacional para o pessoal técnico também, e eu dei um caso esses dias que alguém que importa sapato estava conseguindo importar um sapato por $25, ok? E o produto, esse mesmo produto era produzido aqui no Brasil também, e a empresa não conseguia produzir a menos que $35. Então você percebe que nós estamos perdendo pelo menos $10 aí, o importado com o nacional. E o importado vem numa velocidade muito grande, é de boa qualidade também. Então, alguém está tentando fazer um lobby junto ao governo aí para reduzir uma taxa do produto nacional aqui, para que o produto nacional se torne mais competitivo com o mercado que traz lá de fora também. Ok? Bem, essas vantagens trazem diversas melhorias dentro e fora da empresa, que podem ser claramente percebidas frente a fornecedores, aos concorrentes, clientes e aos próprios funcionários da empresa também. Então, todo mundo que trabalha em alguma coisa que é internacional, ele percebe que a empresa tem uma visibilidade, uma qualidade, né, alguma coisa muito mais diferente do que se a empresa não trabalha com comércio internacional, se ela não faz nada de exportação para fora também. Ok? Bom, a primeira coisa que a empresa saber é o que ela, né, o que vender nos mercados estrangeiros também. A empresa deve identificar dentro da sua linha de produtos aquele que atenda às necessidades e às preferências dos consumidores dos mercados estrangeiros a serem explorados. Então, você determinou que tem um nicho interessante lá, né? Vamos dizer que seja lá na China, alguém que vai comer a carne, você tem que identificar e tem que saber como, o que, que eu vou vender, que tipo de carne que ele quer consumir, né? Se ele quer uma carne mais, sei lá, mais embalada, em quantidade menor também, se é isso que eu vou atender a necessidade dele também, tá? Então, isso é interessante também. A empresa também deve estar atenta a questões como, ó, quais as questões? Olha lá, conheça a cultura do país que deseja vender. Lembra que isso nós já trabalhamos em unidades anteriores também, é importante conhecer a cultura, né? Eu preciso vender para aquele povo, para aquela região, para aquele país que realmente tenha necessidade daquele produto. E aqui ele dá um caso bastante claro, né? Eu vou vender para um país, né? Vou vender arroz, não adianta querer vender arroz e feijão para quem costuma comer sushis e sopas no almoço, né? Assim como oferecer, né, publicidade no Google para os chineses, sabe que lá eles, né, eles são bloqueados porque é um país, né, que tem uma cultura meio fechada ali também, então eles não têm muito acesso a alguns meios de comunicação ali, então não adianta você querer vender publicidade para eles também, ok? Nível de preço praticado no exterior também. Isso é importante você ficar atento também. Quais são os preços para o desejo exportar que são praticados pelos concorrentes internacionais?
Então, quando você quer, imagine que nós queremos vender carne lá para os chineses, mas você pode ter certeza que tem outros países também, inclusive vizinhos nossos aqui, né, o Uruguai, que produz uma carne de boa qualidade, que até o Brasil importa uma quantidade também de lá, ok? Que talvez esteja querendo vender para lá também. Então é importante saber, né, qual é o preço que o Uruguai está praticando, ou queira praticar para aqueles países, para que o nosso produto seja realmente competitivo também. Ok? Deixa eu ver se minha bateria não está acabando também. Só um minutinho que eu tinha até esquecido. Deixa eu já carregar aqui antes que eu fique na mão aqui. Só um minutinho. Conectado já. Bom, aspectos relacionados à promoção do produto no mercado também, eu acho que isso é importante também, né? Conhecer, divulgar aquele produto também. Será que a gente vai publicar numa feira? Sei lá, onde que eu vou? No comércio, numa Câmara de Comércio Internacional também. Já até abordei com vocês a semana passada, que quando o governo esteve na última visita, que foi vergonhosa, o Brasil cada vez mais, a gente só passa vergonha lá fora, né, que não tem nada contra os bolsonaristas que votaram nele também. Eu acho que a gente precisa respeitar dentro do processo de democracia, se a maioria mais um votou num governo, ele está lá, o resto fica na dele e pronto, final. Mas a gente tem que entender que o país precisa melhorar, precisa ter uma visibilidade, e perdeu uma grande oportunidade quando tinha pessoas do mundo inteiro ali e que ele poderia estar divulgando produto, outras coisas ali, nada disso foi feito também. Então acho que a gente era uma grande oportunidade dele estar vendendo, né? Não só produto, como serviços também, que o Brasil tem alguma coisa de boa qualidade também, e perdeu a grande oportunidade também, e foi comer pastel no meio da rua, porque estava proibido de entrar no restaurante, que não tinha tomado vacina. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. Concorda? Então, acho que isso a gente precisa melhorar também nesse aspecto também, e entender que dentro da globalização a gente precisa ter uma boa visibilidade, ter uma boa relação também, não fazer piadinha com o chinês, que na hora de negociar isso faz diferença também. Então, a gente precisa aprender a respeitar. E são gente do escalão do governo que está passando vergonha. Então, a gente, como um bom profissional de logística internacional, a gente precisa conhecer isso para não acontecer dentro das nossas empresas também. Processo de distribuição dos produtos e mercado-alvo, né? Como que eu consigo ter acesso a esse mercado? Qual é o melhor meio de transporte? Qual é a melhor embalagem também, né? Como que eu devo liberar essa mercadoria, né? Então, tudo isso é importante também. A distribuição, que é a nossa parte específica do profissional de logística também, poder atender cada vez melhor aí também. Ok? Só voltar ali. Bom, capacidade de produção da empresa, embalagem, disponibilidade de transporte para o exterior também, né? Vocês lembram que teve uma época que a gente teve problema até de falta de container aqui também? Então, acho que isso é importante a gente verificar também quando a gente vai fazer uma importação, né? E deixar tudo certinho. Olha lá, aqui uma coisa que fala assim, o brasileiro gosta muito de dar um jeitinho. Outros países têm uma cultura, e que nós já estudamos isso também em unidades anteriores, que não é aceito isso também, ok? Então, cuidado, né? Isso é importante a gente conceituar também, tá? Não tem jeitinho brasileiro aqui, tá? Vamos lá. Quanto à embalagem também lá, né? Às vezes a gente precisa mudar a embalagem também, porque aquela embalagem que eu sempre fiz aqui para o Brasil, para o nosso país, talvez não atenda a necessidade, talvez eu precise escrever na língua deles lá também, preciso colocar mais alguma informação, talvez a primeira função da embalagem é proteger o produto. E quando você manda, pô, dependendo onde está este país que você está exportando, vou depender do transporte também, eu preciso de uma embalagem mais resistente. E a segunda função da embalagem é comercial, é vender o produto também. Talvez aquilo, né, aquele apelo de comercial que eu fiz para um produto aqui do Brasil, não, talvez não seja um apelo comercial para aquele produto que eu vou mandar lá para fora também. Então, é importante talvez eu mudar a embalagem também, né? Então, são coisas assim que a gente tem que aprender também, questões culturais e assim por diante. Exigências tarifárias e não tarifárias praticadas no mercado de destino também, né? Conhecer as leis, os tratados, toda a parte burocrática que existe naquele país também. Será que eu estou preparado para isso também? Então, isso é importante em se tratando de exportação, né?
E agora a gente aborda como a empresa começa a exportar de acordo com a lei, né? Tudo a gente precisa fazer de acordo com a lei, porque senão a gente acaba, no fim, pagando caro por isso, concorda? Então, lá, para ter a permissão de ser uma exportadora, já que nós estamos falando de exportação, a empresa precisa, primeiramente, estar devidamente regularizada, né? Lógico, se a empresa não tiver totalmente regularizada, ela não vai conseguir fazer exportação e ponto final. Isso significa que ela precisa estar operando conforme manda a legislação para a sua atividade, tendo escolhido o regime de tributação correta e tendo a devida regularidade fiscal e tributária. A empresa que deseja se tornar uma exportadora, vendendo seus produtos no mercado internacional, deve seguir alguns passos importantes. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, registro no radar. Nossa, o que é radar? Nunca ouvi falar, Datrino. Vamos lá. Radar nada mais é do que registro de habilitação no ambiente de registro e rastreamento de atuação dos intervenientes aduaneiros. Isso nada mais é do que um radar, tá? É um tipo de registro que permite que a Receita Federal rastreie a atividade da empresa em relação ao comércio internacional. Então, tudo que a sua empresa fizer, quem vai estar é o radar. Então, o radar é exatamente isso. Ele vai rastrear desde o início até o final, vai saber quanto você já fez, se é a primeira exportação ou não, e assim por diante. Além de ser indispensável para que a empresa possa efetivamente exportar, o radar também é importante porque é ele quem habilita representantes para a prática das atividades que se relacionam à exportação. Então, percebe? Então, é ele que vai habilitar ali no radar. Então, se você não tiver com esse radar, né, tudo regularizado, aí você vai ter problema também, tá? Bom, é por meio desse tipo de registro, que é o radar, que a empresa estabelece quem pode realizar atividades de importação e exportação, fazendo o credenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior. Lembra disso, o Siscomex, que nós já trabalhamos também, em unidades anteriores também. Tá? Bom, inscrição no Registro de Exportadores e Importadores, que é o REI. Então, o que é REI? A partir de agora é Registro de Exportação e Importação, e ele é da onde? Da Secretaria do Comércio Exterior, que nada mais é do que o SECEX, lembra? Secretaria do Comércio Exterior, que também nós já trabalhamos dentro do Siscomex. Tá? Para exportar, as empresas devem estar cadastradas no REI, tá? Que é o Registro de Exportação e Importação, que é o registro da Secretaria do Comércio Exterior. A inscrição no REI é automática, no ato da primeira operação, sem maiores formalidades. Ou seja, você fez a inscrição no REI a primeira vez, depois ela já está efetuada e assim por diante você consegue trabalhar. Mas precisa na primeira importação, ou melhor, na primeira exportação, você ter o registro aí do exportador e importador. Tudo bem? Quais são os documentos necessários para exportar? Veja lá, tá? Olha lá. Então, alguns documentos aí necessários. Fatura pro forma, que especifica informações sobre o produto, carta de crédito para demonstrar o interesse de importar, do importador na compra, então isso é importante, necessário. Fatura comercial, que é um documento emitido pelo exportador, vendendo a mercadoria. O packlist, que isso é muito importante. Isso, o pessoal da área de logística trabalha muito com o packlist, tá? É um documento relacionado à mercadoria, embalagem, volume e marcações da embalagem, código de barra, etiqueta, tudo a área do profissional de logística. Percebe? Conhecimento de embarque, comprovando o embarque da mercadoria, contrato de embarque, que permite a troca de moedas, tá? Então, tudo isso são documentos importantes necessários para a exportação. Tudo bem? Bom, agora que a gente tem uma noção mais ou menos do que é exportar, mandar para fora, vamos agora fazer a nossa importação, que é o que vem de lá para cá também, ok? Olha lá, importação refere-se à atividade de compra de produtos, bens ou serviços vindo do exterior para outros países. E aqui, essa definição eu peguei de um livro, mas na verdade eu diria que não só a atividade de compra de produto, mas assim como a exportação também. Pode ser de doação, a importação também. E qual é o exemplo que a gente está tendo hoje? Alguns países mais ricos, eles estão mandando para outros países, ou seja, alguns países estão importando, inclusive vacina, ok? Ela vem como doação também. Então não é só compra de produto, pode ser uma doação também, que vem para os países mais pobres. O país mais pobre faz importação.
ok? O Brasil acho que ainda não está nessa de vacina ainda não, né? Tem países mais pobres do que o Brasil, a gente sabe, Nigéria, os países aqui como chama, da África também, que são países mais pobres do que o Brasil, também eles estão recebendo doações de vacina, então, no caso, é uma importação, não só de compra de produto, como de doações também. Basicamente, é a entrada de itens estrangeiros em um determinado país, tá? Mesmo apresentando grandes territórios e abundância de riqueza, nenhum país é autossuficiente. Todo mundo concorda com isso? Nenhum país vai dizer, olha, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu produzo tudo o que eu preciso e ponto final. Então, todos os países precisam de alguma coisa lá de fora, assim como talvez ele consiga também ter algum excedente e ter que mandar para fora também. Ok? Bem, dessa forma é inevitável que os países importem itens ou mercadorias os quais não são capazes de produzir, não só não são capazes de produzir, mas às vezes outros países produzem a um custo menor do que nós, concorda? Não dá para a gente ser bom em tudo também. Então, outros países produzem a um custo menor do que nós, então a gente faz a famosa importação, que é vir de lá para cá, tá? Essas importações podem ser realizadas com o objetivo de abastecer setores industriais, como matérias-primas, bens e serviços, viabilizar pesquisas ou abastecer a população com alimentos também, é lógico. Então, tudo que há necessidade. A gente pode comprar matéria-prima ou mesmo produto acabado também para atender a necessidade da população. Não só de alimentos, como qualquer outro gênero aí também. Ok? Falar em termos legais, a mercadoria só é considerada importada após sua internacionalização no país, por meio da etapa de desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos exigidos em lei. Todo mundo concorda? Então, só é considerado importado quando ela entra no país de destino, ok? Porque a importação, né, saiu lá na origem e está vindo no seu destino. Então, imagine que o Brasil esteja fazendo uma importação, só será considerado importado quando ela faz o desembaraço aduaneiro e recolhe todos os tributos. Aí sim é uma importação. Enquanto estiver no trajeto, ainda não é uma importação, ok? Então, efetivamente, ela é considerada legal quando ela já faz o registro dela aqui dentro. Bom, o processo de importação, que é o que nós estamos comentando aqui, ela pode ser dividida em três fases: administrativa, fiscal e cambial. A administrativa, ela faz a autorização para importação aplicada segundo a operação ou tipo de mercadoria que será importada. É responsável por gerar a licença para importação. E a outra seria a cambial, que é a fase de pagamento ao exportador, na qual a moeda estrangeira é transferida para o exterior. Né? Então, se eu fiz a importação, eu vou receber a mercadoria, eu preciso pagar por esse valor. Então, ela é considerada como a fase cambial. Estou pagando por isso. E tem a terceira fase, que é a fiscal. Você pode inverter aqui a segunda fiscal, terceira cambial e assim por diante. Então, a terceira, que é a fiscal, aqui que nós colocamos, é a fase de desembaraço alfandegário, que corresponde ao desembaraço aduaneiro por meio de recolhimento dos tributos, que isso é importante para os dois governos, quem está exportando e quem está importando também, ok? Pagar todos os seus tributos aí, ok? Vamos lá. Em relação às atividades importadas, né? As atividades importadas, em 2020, as importações brasileiras somaram 158.930 milhões de dólares, ok? Então é uma quantidade grande. Apesar de no comércio exterior a gente apresentar muito pequeno, ok, são valores altos também, tá? Entre os principais países que exportam para o Brasil, nós estamos falando de importação, os países que mandam de lá para o Brasil. Então, o principal, Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina, os nossos irmãos aqui do lado, a Argentina também, tá vendo? Então, esses quatro países são os principais que eles exportam para o Brasil. Então, assim, o Brasil importa o maior número de qual país? Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. Quando fala que eles exportam e nós importamos deles. Tudo bem? Veja lá, eu apresentei um número aqui, também está bem atualizado, é do ano passado, de 2020, tá? Olha lá, exportações em milhões de dólares. 209.814, tá? Importação também em milhões de dólares, né? 2020, 158.930, tá? E esse saldo aqui nada mais é do que a diferença entre 209 mil para 158 milhões, ok?
deu uma diferença de 50 milhões de dólares, que é o nosso superávit. Se o valor de importação fosse maior do que a exportação, a gente teria um saldo de déficit, ok? Então seria um déficit, mas no caso aqui foi um superávit, ok? E aqui ele até coloca aqui de 2019 a 2020, em termos de exportação, nós reduzimos 6,9%, quase 7%. Em termos de importação, o Brasil também reduziu de 2019 para 2020 mais de 10%, ou seja, talvez seja um resultado também da pandemia, concorda? Em 2019 nós não sofremos tanto, vocês lembram que começou exatamente em março de 2020, por que a pandemia chama Covid-19? Porque ela começou lá fora em 2019, ok? Mas aqui no Brasil foi em março, alguém vai se lembrar aí que foi no dia 13 de março, uma sexta-feira, que o diretor mandou um comunicado para todos os alunos que a partir de segunda-feira não teria mais aula presencial. Então as coisas começaram a pegar realmente aqui no Brasil, foi em março de 2020, ok? De 2020, então talvez seja isso já um reflexo de 2019 para 2020, que reduziu tanto a exportação quanto a importação. E, aliás, afetou o mundo inteiro, não só o Brasil também. Mas, assim mesmo, o Brasil ainda teve um superávit, ou seja, nós exportamos, mandamos mais para fora do que importamos, trouxemos mais lá de fora também. Ok? Isso aqui a gente vai trabalhar mais ali na frente também ainda. Ok? Bom, há 3 modalidades de importação também. Tá? Olha lá, do mesmo jeito que tem a exportação, tem a importação também. Tá? Então, a importação própria ou direta, né? Que é aquela que o importador ele é o próprio, né? Ele vai, né? O importador é o próprio consumidor final do produto. Então, faz a importação própria ou direta, tudo bem? Ou seja, a empresa, no primeiro momento, ela realiza a operação por ser consumidora de bens comprados, utilizando recursos próprios para, além de ser responsável por todo o fluxo do trânsito também, ok? Ou, olha lá, importação por conta e ordem de terceiro, tá? A importação é um serviço prestado por uma empresa terceira, que irá realizar o processo de liberação aduaneira na importação da mercadoria adquirida por contratante. Então, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura que ela tem, ela vai fazer uma importação por conta e ordem de terceiro. Ok? Olha lá. E aí, ela pode usar, inclusive, uma trade. O que é uma trade? Olha lá, a trade irá se preocupar com todo o processo de importação, ou seja, a análise administrativa, a tributária, processo de logística de operação, providenciar os documentos necessários, proceder com a liberação alfandegária junto ao despachante aduaneiro, entregar a mercadoria no local indicado pelo contratante. Tudo isto é realizado por meio de um contrato assinado e estabelecido junto à Receita Federal Brasileira, mas é uma trade que vai operar. E o terceiro é a exportação por encomenda, tá? Que é o terceiro módulo. Ó, neste formato, o importador também atua como intermediário no processo de importação, porém utiliza recursos próprios para a realização da operação. Tudo bem? Então, é uma terceira modalidade de importação. Ok? Importação via correio. Olha lá, como que é? E é muito na nossa área de logística aqui também. Olha lá. Transportador internacional feito por empresa correia, pode ser uma DHL, uma TNT, uma FedEx, tal. É um envio expresso de mercadoria, sendo utilizado principalmente para o envio internacional de documentos e amostras também. Então, geralmente são quantidades menores, né, e que você quer usar uma operação mais rápida também, que as empresas utilizam como uma importação via correio, ok? Bom, aqui a gente vai falar da balança comercial também. Quando eu estava falando de importação e exportação, eu vou falar um pouquinho aqui, que faz parte da nossa logística internacional também, a balança comercial ou balança de pagamento. Mas você encontra alguns livros e alguns, né, sites e até mesmo alguns jornais também com balança comercial ou mesmo balança de pagamento. Olha lá, todos os países importam e exportam produtos, concorda? Então a gente manda para fora e recebe de fora. É o que eu sempre digo, é a via de mão dupla, tá? Nesse sentido, as operações monetárias que ocorrem entre um país e outro, durante certo período, são registradas na balança de pagamento, ou seja, o que eu vendi para fora eu recebo em dinheiro, né? E o que eu trouxe de fora eu vou ter que pagar, eu sair com dinheiro, tá? Então isso é a balança comercial, onde você tem o que você importou, você pagou, o que você exportou, você recebeu,
Será que você tem um saldo positivo, é um superávit, ou tem um déficit negativo, um déficit da balança? Então, a balança comercial é um termo econômico que representa as importações e também as exportações de bens entre os países e a diferença entre elas. Entre os países, por quê? Você pega o Brasil, ele vai dizer tudo que ele exportou para fora, N país que a gente exporta, não é só um, e tudo que eu trouxe de fora também, que é importação, que eu tenho N países também. Por isso que eu disse que é entre os países. Ok? Balança comercial favorável lá, né? Determinado está favorável quando esse exporta, vende para outros países, mais do que importa. Tudo bem? Desta forma, o saldo comercial é positivo, temos um superávit na nossa balança. E a balança comercial desfavorável negativo é quando nós temos um déficit, ok? Ou seja, a minha importação está sendo maior do que a exportação, ok? Então é isso, a balança comercial. E agora nós vamos abordar finalmente o nosso Incoterms, que é um dos termos mais importantes para a nossa área de logística. Ok? Bom, os Incoterms, pessoal, eles nasceram em 1936, é muito antigo, no CCI, que é o CCI, Câmara de Comércio Internacional de Paris, o qual o Brasil é signatário também, tem poder de voto e assim por diante, ok? Então, eles são operações aí comerciais. Tanto o exportador quanto o importador tem interesse e responsabilidade pela carga. Então a pergunta é: até onde vai a minha responsabilidade se eu estiver vendendo uma mercadoria lá para fora? E a partir da onde assume a responsabilidade quem está adquirindo essa mercadoria também lá de fora. Ok? Olha lá, como são representados? Normalmente os termos generais de comércio, eles são representados por 3 letras, tá? A gente vai perceber cada uma delas aqui, 3 letras aqui que cada um tem um significado, tá? São siglas. O objetivo é tornar mais simples os contratos de compra e venda entre países e assinalar quais são os direitos e deveres do comprador e do vendedor, né? Então, cada uma dessas siglas, eles vão dizer qual é a responsabilidade de quem está comprando e de quem está vendendo. Então, você deverá utilizar o Incoterms dentro do seu contrato de compra e venda, e a partir daí, o que tem por direito de lei, o que tem, né, poder de lei, é o contrato. E você usa dentro do contrato o Incoterms, que ele passa a ter uma nova configuração. O Incoterm de 2020 já disse para vocês que mais ou menos a cada 10 anos é feita uma reunião lá em Paris, tá? Onde o Brasil pertence, também faz parte lá, e eles vão regularizar os próximos termos. Então a gente está trabalhando, o último é o de 2020, bem recente aí, tá vendo? Então ele foi em setembro de 2019 que foi lançado, e ele começou a ser utilizado em janeiro de 2020. Então está bem recente aí, ok? Um ano e pouco. Olha lá, e aí a gente tem os 11 termos, tudo bem? O FCA, que é franco, transportador para o local designado, ele está geralmente em inglês e aqui ele vai explicar cada um deles. Depois você leia com calma aqui também, que são 11 termos. Então a gente vai perder muito, não é perder tempo, mas assim, tente depois tentar entender qual a responsabilidade de cada um deles. Tem um quadro maior ali que a gente pode tentar entender um pouquinho melhor, tá? Depois tem o CPT aqui também, que está em inglês, que é porte pago até o local de destino designado. O CIP, que é porte seguro pagos até o local de destino designado. Você percebe que todos eles com 11 letras, ó, PDT, DDP, entregue com direitos pagos com local de destino designado. É a tradução para a nossa língua, tá? Estão todos em inglês. O DAP, ok? Entrega no local com local de destino designado. DPU, entregue no local desembaraçado. X-Word, tá vendo? Ex-fábrica ou local designado, tá vendo? Olha lá. E esse daqui ele está dizendo que é Incoterms para transporte marítimo ou fluvial. Tem um quadro ali em seguida que fica mais claro para a gente, tá? Tem o FAS ou FAS, franco ao longo do navio, com porto de embarque designado. Então, isso é próprio para o marítimo e fluvial, tudo bem? Olha lá, FOB, tá? Free on board, né? Franco a bordo, né? Com porto de embarque designado.
Esse é o mais conhecido, o FOB e o CIF, tá vendo? Que a gente utiliza aqui para nossas mercadorias também nacionais, ok? CFR, que é custo e frete com porto de destino designado. E o CIF, que é conhecido, Custo, Insurance and Freight, custo, seguro e frete com porto de destino designado. Ok? Então, e este quadro aqui, veja lá, o que está aqui nesta cor um pouco mais escuro é a responsabilidade do comprador, ok? De quem compra, tá? Onde está um pouco mais claro aqui, ó, esta região aqui, é a responsabilidade do vendedor. Então, você imagine que você usou este, olha lá, tá vendo? O X, tá vendo? A responsabilidade é 100% do vendedor, percebeu? Se você utilizar, pega esse último aqui, ó, né? Se você usar este outro aqui, ó, desembarque destino, a responsabilidade é totalmente do comprador, percebe? E aí você tem uns que vai a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro. E aqui dá para você perceber também que nos dois primeiros, o EXW e FCA, ele é utilizado nos três modais, o transporte marítimo, o transporte aéreo e o transporte terrestre. Esses outros próximos aqui, ó, FAS, FOB, CFR, o CIF, ok? Então, esses quatro termos do Incoterms, eles são utilizados apenas no modal, cadê o transporte? Cadê o transporte marítimo, ok? Então, os dois primeiros, ele é utilizado nos três modais, o marítimo, aéreo e terrestre. Esses outros quatro aqui, apenas no marítimo, ok? E esses outros últimos, 1, 2, 3, 4 e 5, CPT, o CIP, DPU, DAP e DDP, eles são usados nos três modais também, que é o marítimo, o aéreo e o terrestre também, ok? Então, cada um vai deixar bem claro para a gente até onde vai a responsabilidade de quem compra e, a partir deste mais claro aqui, é a responsabilidade de quem está vendendo a mercadoria. A gente sempre lembra na nossa cabeça, primeiro, a responsabilidade de quem está vendendo, este mais claro. E, a partir daí, assume a responsabilidade de quem está comprando, que é essa região mais escura, ok? Os dois primeiros envolvem os três modais aqui de transporte, ok? Os cinco últimos, 1, 2, 3, os cinco, isso, os cinco últimos também envolvem os três modais de transporte e os quatro do centro aqui, ó, né? Ele envolve apenas o modal marítimo, ok? Que é o FAS, o FOB, o CFR e o CIF. Esses quatro aqui envolvem o modal marítimo. Tudo bem? Então, essa tabela aqui nos deixa bem claro também como que é a separação dos 11 termos. Tá? Se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Tá? E aqui ele vai te dizer alguns custos aqui, ó, em termos de embalagem, carregamento, transporte interno, despacho, movimentação de terminal, seguro viagem, transporte viagem, descarga, né, armazenamento, despacho, transporte, descarga, destino, tá vendo? Então você vai perceber que aqui esse último aqui, ó, praticamente a responsabilidade é tudo do comprador, ok? Em contrapartida do primeiro aqui também, ó, tá vendo? A responsabilidade é totalmente do vendedor. Então vai depender do modal, do termo que você vai utilizar para saber até onde vai a sua responsabilidade, a partir da onde assume a responsabilidade de quem está comprando a mercadoria da sua empresa. Tudo bem? Deu para ter uma noção aqui do que seria a tabela dos Incoterms? Então vamos lá. Aqui, ele está pequeno, mas depois se você ampliar aí no seu computador, no seu celular aí, você vai verificar toda uma história do Incoterms, que eu disse que foi criado em 1923 lá, e até hoje, 1920, você está vendo, ele tem toda uma trajetória, ó. Cada ano que aparece aqui, que está um pouquinho maior aqui, você vai visualizar, é onde foram feitas as, como que chama, as reuniões e foram modificadas. Então, nasceu em 1923, 1928 já houve uma outra revisão, depois 1936, 53, 67, 76, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Principalmente, olha, depois de 2080, 1980, até hoje, a cada 10 anos, perceberam? Ó, bonitinho, redondinho, a cada 10 anos.
anterior a essa data não era muito rigoroso a cada 10 anos. Mas de 1980 até 2020, de 10 em 10 anos, religiosamente, né, a Câmara do Comércio Internacional lá em Paris se reúne, o Brasil faz parte também nessas negociações para verificar, já houve 13 termos, agora reduziu para 11, quem sabe em 2030 aí terá nova reunião e terão novos termos, ou reduzirão 11 para, sei lá, 9, 10, o que seja. Ok? Aí aqui a gente vai dizer o que é a CAP, tá? Olha lá, está em termos em inglês aqui, nada mais é do que o ICC, traduzido para a nossa língua, é a Câmara de Comércio Internacionais, é a maior organização empresarial mundial, tá? Nós estamos falando de logística internacional, então é importante o profissional de logística conhecer, tá? Cuja rede abrange mais de 6 milhões de empresas e associações empresariais em 130 países. Olha que maravilha, tá? Então, uma boa associação, a Câmara de Comércio Internacional, o qual o Brasil faz parte. Parabéns. Vamos continuar lá, né? E ele vai dizer, ó, desde a criação de 1919, tá? Só que ela foi criada em 1939, mas os incoterms passaram a surgir a partir de 1936. Tudo bem? A Câmara do Comércio até ser estruturada e tudo, então demorou um tempinho aí. Né? Ela atuando hoje como voz das empresas nas Nações Unidas, na OMC, né? Mundial do Comércio e no G20, os 20 países mais ricos, que o Brasil faz parte lá também, e influenciando no desenvolvimento de política nacional em questões de importação vital para os negócios internacionais, criando regras globais e padrões universalmente utilizados nas transações do comércio internacionais, como os Incoterms, né, que é uma marca registrada deles lá do ICC, e os modelos de contratos também, estabelecendo a Corte Internacional de Arbitragem, a instituição líder mundial em resolução de disputas para negociação. Então, você sabe que, volta e meia, se tiver algum problema entre negociação entre dois países, quem pode decidir é a Câmara Internacional de Arbitragem, que ela faz parte do ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional, qual o Brasil é consignatário lá também. Ok? Bom, aqui eu já falei para vocês N vezes também, né? A Câmara do Comércio Internacional, ela tem sede em Paris, né? Conta com o Comitê Internacional com mais de 80 países. No Brasil tem um local também que fica aqui em São Paulo, tá? Que faz parte também, já que o Brasil é consignatário, tem aqui. Então, se você quiser pesquisar e saber melhor, também existe um ICC aqui no Brasil também, tá? Além de criar os Incoterms e atuar na sua última revisão, que é o Incoterms de 2020, que agora tem 11 termos, também tem relevância na definição das formas de pagamento, das relações de compra, que é a importação, e vendas também, que é a exportação, estabelecendo dois documentos importantes na negociação e formulação de contratos internacionais, atuando nas formulações de cobrança e crédito internacional. Então, principalmente, ela criou esses dois documentos aqui também. Tá? O que é o URC? Né? Em inglês, tá vendo? Em inglês, a tradução do inglês, 522. Então, se você for pesquisar lá, vai URC 522, ele vai dizer, ele é um conjunto de regras que estabelece os meios de cobrança de um exportador ao importador para pagamento de mercadoria vendida. Define as formas de pagamento, como podem ser efetuadas, a questão de envio de documento ao importador e também as garantias existentes. Então, esse documento é muito importante e necessário. E o outro documento também, que é o ICP 600. Vai lá pesquisar na sua internet, que você vai encontrar também o que é o ICP, tá vendo, né? A tradução dele do inglês aqui também, que nada mais é do que prática uniforme para créditos de documentários, ok? Créditos documentários. É um conjunto de regras para emissão das cartas de crédito pelos bancos e suas obrigações entre o vendedor, que é o exportador, e o comprador, que é o importador. A UCP 600, que é essa norma aqui, né? Essa é utilizada pelos bancos e por empresas privadas das práticas de comércio internacional em mais de 175 países, definindo a forma de se operar com cartas de crédito nas negociações e nos contratos. E o Brasil faz parte e utiliza também.
Acho que praticamente esse daqui era o último slide. Isso, era o último slide. Bom, pessoal, então, falamos de importação, falamos de exportação, falamos de Incoterms e o quanto isso é importante e necessário para a nossa área de logística internacional e importante para o profissional de logística também, que somos todos nós neste momento, ok? Espero ter ajudado vocês nesta unidade de aprendizagem, que é a unidade 5. Depois de vocês assistirem este vídeo, esta aula, lerem o material que está disponível lá para vocês, lá, ok? Lerem também o material do Saga, que está bastante rico, bastante interessante. Tendo dúvida, estou à inteira disposição de vocês, não só hoje à noite, presencial, que será um prazer encontrá-los lá na sala de aula, como também nas próximas aulas remotamente, vocês poderão estar questionando e perguntando também, ok? Vou voltar para a nossa sala de aula lá também. Cadê vocês? Ok? Isso. Voltamos para a nossa sala de aula aí também. Espero ter ajudado e contribuído. Muito obrigado por você ter assistido a nossa videoaula aí também. Espero ter contribuído e qualquer dúvida, por favor, nos procure e nos retorne também. Ok? Muito obrigado. Estou encerrando a nossa gravação da aula aí também. Parar a gravação, ok?